Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Comunidade, você tem um encontro marcado com a doutrina espírita, o Centro Espírita Friburguense no ar. O ensinamento dos espíritos superiores através das palestras realizadas no Centro Espírita Friburguense, trazendo até você a codificação de Allan Kardec. Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, o Centro Espírita Friburguense no ar. Deus querido Pai, nesse instante, Senhor, agradecemos a oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, de participarmos desse estudo. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi. Vamos lá. Que não é Campelo, né? Só Celi. Machado. Isso aí. De canal eu não tenho nada. Uma boa tarde para todos. Estamos aqui de volta dando sequência ao estudo que fazemos de O Livro dos Espíritos. E esse capítulo que fala das virtudes e dos vícios é extenso mesmo. Ele está mais lá para o finzinho. A gente deu um salto aí, que não foi quântico, mas a gente deu um salto físico aí até essas questões aí. Por causa do momento que nós estamos vivendo, achei que essas questões são muito importantes para a gente ter, assim, um equilíbrio, né? Dentro desse momento que nós estamos aí vivenciando. E nós estamos entrando nos questionamentos que Kardec fez, que vale muito a pena a gente estudar bastante isso aí, incorporar essas ideias, essas respostas dos espíritos aos nossos pensamentos, porque na condição de espíritos inferiores como nós somos, porque na Terra o império é ainda da inferioridade, tanto que a Terra é um planeta de provação e de expiação, então nós não temos aqui na Terra uma maioria de bons espíritos. Aqui na Terra, a maioria é de espíritos ainda bastante inferiores, carregando aí uma necessidade evolutiva enorme de expiar e provar as faltas que já cometeu aí em existências pretéritas. Então, nós, independentemente da nossa vontade, quando a gente pensa, a gente já está fazendo a crítica, né? A gente já está fazendo o julgamento. Isso porque, já até comentamos a respeito, julgar é algo que nós não podemos não fazer, né? Nós não temos como não julgar. Agora, o juízo de valor, ele vai um pouquinho além de um julgamento, né? Ele intensifica um pouco, por isso se chama aí juízo de valor. Então, ele vai um pouquinho além daquele julgamento prévio que a gente faz ao assistir alguma coisa. Esse juízo de valor é que é mais complicado para a gente fazer, que envolve necessariamente o conhecimento das questões ali. Já aquele anterior, aquele que a gente faz ao visualizar uma cena, aquele que nós não podemos evitar, porque faz parte, é simultâneo a assistir a cena, ele acontece, né? Esse aí, não tem como a gente evitar, porque é o pensamento nosso que está ali. A gente não consegue ficar sem pensar. Então, ao assistir uma cena, a gente faz imediatamente um julgamento, é simultâneo ao ato de assistir. Esse ato é simultâneo ao julgamento que se faz da cena. Imediatamente a gente fala, nossa, mas isso aí não está certo. Esse é aquele julgamento prévio que a gente não tem como evitar. Já o juízo de valor seria a gente julgar aquela ação, né, a atitude da pessoa. Isso já vai envolver
um conhecimento da causa, né? Já não é aquele que é simultâneo ao assistir aí a cena. Nós fechamos a nossa conversa a última vez que estivemos juntos, nessa questão aí, comentamos sobre isso aí, que a culpa em estudar os defeitos alheios. Olha, o que mais é comum a gente fazer é isso. É estudar os defeitos alheios, porque a gente não vê os nossos, a gente vê os dos outros, a gente faz esse julgamento prévio quando a gente assiste alguma coisa. Tem até uma historinha interessante, que as pessoas andam em fila indiana, um atrás do outro, cada um carregando uma mochila que tem bolsos na frente e bolsos atrás. Na parte de trás, a gente coloca os nossos defeitos para a gente não ficar vendo. E na parte da frente, a gente coloca as nossas qualidades. Então, só quem vê as nossas qualidades somos nós ali, porque nós estamos andando à frente. Porque o nosso amigo atrás, ele está vendo, é o bolso onde estão os nossos defeitos. É o que a gente vê no outro. É só o defeito do outro. Porque nós estamos numa fila indiana e ele colocou os defeitos do bolsinho de trás, que fica de frente pra gente. Então, na crítica que a gente faz a respeito das atitudes dos outros, a gente vê mais os defeitos do que as qualidades dessa pessoa, né? E nem nós queremos ver os nossos defeitos. Por isso que a gente coloca no bolsinho aí da mochila atrás, né? Pra gente não ficar olhando e vamos exaltar as nossas qualidades aqui, né? No bolsinho que está justamente aqui no nosso peito, né? Bem aqui abaixo dos nossos olhos e próximo ao nosso coração, né? Pois é. E isso aí é natural. É um defeitinho, claro que é. Mas é natural, somos espíritos inferiores. A gente sempre acha que a gente está certo e que o outro está errado. Isso é comum, né? Nós não vamos nos martirizarmos por causa disso. Ah, meu Deus, eu sou assim. A gente ainda é. Mas a gente está lutando para não ser, para melhorar, para sair dessa questão aí de um espírito bastante ainda inferior. Então a gente já comentou aqui que estudar os defeitos dos outros com a resposta dos espíritos, que é assim, se é com o fim de criticar e divulgar, olha aí, interessante isso aí, ó. Reparem que nós estamos aqui com uma letrinha adicionando essas ações aí, ó. Se é com o fim de criticar e divulgar, não tá só criticar puramente. Junto com divulgar, olha, criticar e divulgar, isso aqui é importante. Não é só criticar, porque aquele primeiro julgamento que a gente faz, a gente pode criticar. Aquele, porque não está de acordo com o que a gente pensa. Então, ao visualizar a cena, a gente faz uma crítica imediata, um julgamento prévio. Então, a gente faz uma crítica. Agora, o divulgar, que é o problema maior, né? Por quê? Quando a gente faz a divulgação daquela crítica prévia, essa divulgação deveria exigir um conhecimento maior dos fatos, para que a gente possa estabelecer aí uma divulgação, se for necessário, né? Mas a crítica em si, ela é feita naquele primeiro julgamentozinho que a gente olha. Aí imediatamente a gente faz a crítica e às vezes a gente até fala pra gente assim, nossa, eu não faria isso não. Ou então eu não seria capaz de fazer isso não. Isso é a crítica primeira que a gente faz. A partir desta, aí a gente tem que fazer aquele juízo de valor, né? Será que eu não faria não? A gente fica pensando que eu não faria não? A gente não sabe qual é o momento da pessoa. Qual é a situação que implica? A gente não sabe até onde aquela pessoa foi levada aquilo ali. Então, juízo de valor é sempre um problema bem sério para a gente estabelecer. Então, aqui, o que eles estão falando, ó, se é com o fim de criticar e divulgar, quer dizer, a partir do momento que a gente olhou, fez a crítica e
ficou para si para analisar se também não faz igual. Mas aí não divulga, aí não sai falando para todo mundo as coisas. Esse que é o problema, por isso que está aqui junto, ó, né? Se é com o fim de criticar e divulgar, há muita culpa. Porque isso é faltar com a caridade. Né? Às vezes, quando uma pessoa faz uma coisa que a gente reprova e que não faria, logo após essa pessoa tomar aquela atitude, ela se arrepende. Foi um ímpeto, ela reagiu. A gente não pode reagir, mas a gente acaba fazendo isso, né? A gente tem que agir, porque agir a gente primeiro pensa, para depois agir. E a reação é imediata. Aí ela acaba de fazer, ela se arrepende de morte. Então, ela não faria de novo. Quer dizer, aí se a gente divulga aquilo ali, já vai causar um problema para aquela pessoa. E ela não é assim, ela não pode ser definida dessa forma. Né? Foi um momento difícil, um momento ruim dela, e quem não tem os seus momentos ruins? Né? Então, por isso que aqui os espíritos dizem, ó, se é com o fim de criticar e divulgar, há muita culpa, porque isso é faltar com a caridade. Se é com intenção de proveito pessoal, evitando-se aqueles defeitos, pode ser útil. Então, é aí que aquele primeiro julgamento é útil para nós, aquele que a gente faz prévio, né? Aquele primeiro julgamento, aquele é muito útil, porque significa que a gente prestou atenção, a gente viu e está colocando aquilo, a análise da nossa consciência para a gente pensar, será que eu também faço isso? Será que eu sou capaz de fazer isso? Olha, essa questão aí, será que eu sou capaz de fazer? Eu acho tão difícil a gente falar assim, eu nunca seria capaz de fazer isso. Somos espíritos inferiores. Falar que a gente nunca seria capaz, pode ser que a gente tenha que morder a nossa língua em determinado momento. E o pior é que depois a gente fica justificando, né? Ah, mas eu fiz porque o outro também fez porque, né? Ele teve as razões dele. É difícil, não é uma coisa muito fácil, né? Mas não se deve esquecer que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes compreendidas na caridade. Olha, não existe na Terra ninguém que não tenha defeitos, mesmo os espíritos que já estão próximos da bondade, eles também têm. Não são puros. Enquanto o espírito não se torna puro, ele erra. E o erro é muito importante, porque a nossa aprendizagem é através do erro. A gente aprende errando, porque a gente erra, viu que errou, não vai fazer de novo a mesma coisa. Só aquela pessoa que está ignorando a sua capacidade de raciocinar, que fica repetindo o erro. Ela está ignorando, né, o que a difere dos animais inferiores, que é aquele raciocínio lógico sem limite. Ela viu que errou, vai ficar batendo na mesma tecla. E querendo que o resultado seja diferente, não vai ser nunca, né? Nunca. Então aqui é o quadrinho que nós lemos, mas ainda não comentamos. É esse, ó, que entrar, né? Antes de censurar as imperfeições dos outros, vede se não podem fazer o mesmo a vosso respeito. Tratai, pois, de possuir as qualidades contrárias aos defeitos que criticais nos outros. Esse é um meio de vos tornar de superior. Então, aqui a gente vê uma confirmação do que eu estou falando, que eu falei há pouco, sobre o primeiro julgamento. Esse primeiro julgamento não é condenável, porque está lá no Evangelho. Não julgueis para que não seja julgado, porque com a mesma medida que julgais será julgado também. Pois é, mas é um juízo de valor, não é esse prévio. Esse prévio está falando aqui da importância dele. Olha aqui, ó. Tratai, pois, de possuir as qualidades contrárias aos defeitos que criticais. Quer dizer, quando a gente olha a situação, a gente criticou a pessoa, quer dizer, a pessoa não, a atitude da pessoa, naquele momento ali, isso tem que ter uma utilidade, que não apenas a crítica. Qual é essa utilidade? É saber
se eu também não faço aquilo. E se eu entender que faço, é não fazer. É não cometer esse erro. Por isso que esse primeiro julgamento é extremamente importante. A crítica que a gente faz também, a divulgação dela que não, porque aí vai implicar um conhecimento de causa que a gente não tem. Não tem aquela historinha que todo acontecimento, tudo tem 3 versões, né? A versão do ofendido, a versão do ofensor e a verdadeira. Essa verdadeira a gente não sabe, porque o que está sendo ofendido acha que ele está certo. E o que ofendeu também acha que ele está certo porque o outro provocou. Então fica aquela coisa, né? Sempre achando que o outro está errado. Tem a verdade, mas aí a verdade não é do conhecimento de nenhum dos dois. Então por isso que tomar partido é complicado. É muito difícil, porque para tomar partido você tem que conhecer muito bem os fatos e ser uma pessoa superior, moralmente elevada, para poder fazer aquela mediação ali. Então, tratai, pois, de possuir as qualidades contrárias aos defeitos que criticais nos outros. Esse é um meio de vos tornar superior. Só assim. Né? Não é por meio de palavras que a gente vai ficar superior aos outros. Assim, é a recomendação deles. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos. Por serem orgulhosos, sede humildes e modestos. Por serem duros, sede dóceis por agirem com mesquinhez. Sede grandes em todas as vossas ações. Em uma palavra, fazei de maneira que não vos possam aplicar aquelas palavras de Jesus. Vedes um arqueiro no olho do vizinho e não vedes uma trave no vosso. Arqueiro é cisco, né? Então, vedes um cisco no olho do vizinho e não vê a trave, pedaço enorme que está ali no seu. Isso faz parte da condição evolutiva dos espíritos encarnados em planos de provação e expiação, o que a Terra está deixando de ser, né? Ou a gente para com esse negócio de ser inferior ou não volta para ela. É a Terra prometida, gente, que está lá no Evangelho. Lembra que nem Moisés teve permissão para entrar na Terra prometida? Ele não entrou, porque não mereceu. Então, se nós também não fizermos por merecer, ao chegar o nosso momento de partida aqui, a gente vai desencarnar, vai para a dimensão espiritual e não volta a reencarnar neste planeta. Porque esse planeta está passando pelo processo de transformação moral. Porque físico ele não tem que transformar nada, já está prontinho, para um planeta regenerador. E um planeta regenerador é aquele onde há o inverso da questão da Terra. O império é do bem, ainda tendo inferioridades, mas o império é da bondade. É o contrário daqui. Aqui o império é da maldade e poucas almas encarnadas aí muito boas. Para servir de exemplo, senão a gente também não aprende nada, né? A gente tem que aprender com modelos aí moralizados, senão a gente também não aprende. 904. É culpado o que sonda os males da sociedade e os desvenda? Olha, é só abrir rede social, né? Agora nada está escondido. Tudo. Ninguém, né? O Google, por exemplo, sabe qual é a pizza que a gente gosta. Se a gente vai pedir, ele dá as sugestões dentro do que a gente gosta. Ele sabe, ele conhece, sabe onde a gente mora, aonde a gente compra. Tudo a nosso respeito, né? Então sabe-se de tudo. Ninguém mais pode esconder nada. Nós estamos aí um livro aberto, né? Para o universo aí, pelo menos da Terra. Então, realmente, não dá para esconder mais nada. E abriu a rede social, o que mais tem ali é a divulgação dos males da sociedade. E como tem, né?
Porque está tudo vindo à tona. Às vezes as pessoas falam assim, gente, mas não há uma lei de evolução? Não é lei divina a evolução? É. Ah, mas não está evoluindo não, porque está cada vez pior. Não está cada vez pior. É que agora tudo está perdendo o véu. Tudo está sendo desvendado. Está tudo ali para todo mundo ver. Não existe mais verniz social, não tem mais isso. As pessoas não estão se importando que elas sejam analisadas e vistas dessa ou daquela forma. Ninguém está se importando com isso. Ah, mas isso não é uma involução? Não é uma involução. Porque as pessoas não estão piorando, elas só estão se revelando. Então, involução seria se elas estivessem piorando, mas elas não estão piorando. Elas apenas estão se mostrando. E essas pessoas, incluindo nós, né? Quando a gente fala essas pessoas, são as pessoas aqui do planeta Terra. E a cada dia, isso fica mais nítido. Porque as máscaras estão caindo. É necessário que elas caiam. É necessário que a gente se mostre como realmente a gente é. Porque nós vamos incomodar. Nós vamos ofender. Nós vamos criar problemas com pessoas que a gente ama. Né? Não está lá no Evangelho? Eu vim para jogar pai contra filho, filho contra pai. E mais explicitamente, sogra contra nora. Ele tinha que escrever isso lá, né? Tinha que. Tá lá escrito, não tô falando mentira não, tá lá. Olha que ele citou, tinha que botar isso aí. Não falou sogro contra nora não, falou sogra contra nora, nora contra sogra. Porque já tem tanta piada em cima disso, né? Porque o relacionamento é difícil mesmo. Não é muito fácil, não. Tem que haver um esforço grande de adaptação e de aceitação, de respeito, de perdão e de indulgência de ambos os lados. Senão a coisa realmente fica complicada. Então esse momento é o momento em que nós acabamos por também nos conhecer melhor. Porque como a gente não está mais fazendo muita questão de botar máscara e vernizinho social com ninguém, a gente fala, gente... Eu até comentei com ela que eu acabei de fazer uma coisa que depois eu falei, gente, como é que eu fiz isso? Pois é porque eu sou assim. Se eu não fosse, não faria, né? Então, mas como a gente às vezes vive com verniz social, a gente acha que a gente está acima do mal, né? Coisa nenhuma. Então, quando a gente também se mostra, aí você vê o que você fez e fala, meu Deus, eu não posso fazer isso não, eu tenho que corrigir. Eu tenho que parar com esse negócio. Eu não posso mais falar essas coisas, não. Por quê? Né? Porque eu estou aqui falando, não. É porque eu estou tomando conhecimento disso. Mas vocês também estão. Então não pensa que aquele que fala é mais cobrado. Não, aquele que toma conhecimento é cobrado. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. A mim está sendo dado muito porque eu sou obrigada a estudar. Então é óbvio que o que eu passo aqui é verdade. Porque eu não tiro de mim. Se eu tirasse de mim ia vir uma moção de mentira. Mas a verdade, por quê? Porque é a doutrina dos espíritos. Então o que eu passo aqui não é meu. Quem dera que fosse e quem dera que eu praticasse. Mas é uma escolha que a gente vai fazendo. Então, como nós estamos tomando conhecimento, eu estou tomando conhecimento através da minha própria voz, porque tem duas questões aqui que eu até ainda vinha falando com o Magui, que eu vou imprimir e botar lá na porta da geladeira para toda hora ler. Todo mundo aqui está tomando conhecimento também, não é? Apenas como o Flávio dizia, filho da Ângela, quando era pequenininho, tem alguns que se fazem de besta, vem aqui na frente e fala. Eu sou uma delas, né? Mas estou aprendendo junto. Porque cada vez que eu preparo uma palestra, tem hora que eu olho para aquilo ali, eu falei assim, misericórdia, meu Deus, eu leio isso há 40 anos, eu acho que eu não aprendi. Né? Então, é claro que nós vamos ser muito cobrados por aquilo que a gente está recebendo.
não é? Então, a gente ficar sondando os males da sociedade tem o seu valor? Até tem. Principalmente para a gente não cometer, né? Mas vamos ver a resposta. Isso depende do sentimento que o leva a fazê-lo. Então, a crítica que a gente recebe, o julgamento que nós vamos receber da nossa consciência quando a gente partir daqui, é exatamente de nós mesmos. Nós não vamos encontrar um tribunal. Tem um filme que tem uma cena assim, que é engraçado, que os desencarnados chegam e tem assim, igual o quichezinho, onde a gente compra passagem assim, né? Onde cada um senta ali e vai argumentar sobre as coisas que fez e passa uma telinha assim, com tudo que a gente fez, com a nossa vida toda, com a nossa realização, eles sabem de tudo, e aquela pessoa que está ali, aquela alma que está ali, vai fazer o julgamento junto com a gente. É uma encenação, é um filme. Porque esse juiz, ele está em nós, ele não é ninguém que vai fazer esse papel, nem Deus, porque Deus nos conhece, para que ele vai... Ele já sabe quem somos. Ele nos criou, sabe muito bem quem somos, o que somos capazes de fazer. O nosso espírito protetor também nos conhece muito bem, que é um espírito bom. Tanto que é por isso que a gente repete sempre aqui. Se está vindo esse problema para você, esse sofrimento e essa dor, meu amigo, é porque você dá conta. Senão ele não teria vindo, não teria sido permitido para você fazer essa escolha. Porque o próprio anjo da guarda te bate no ombro e fala assim, amigo, escolhe isso. Não. Tu não vai dar conta, não. Vai me dar mais trabalho. Então, bota a mão onde alcança. Quer dizer, escolha coisas que você é capaz de fazer. Então, tudo que a gente escolheu e que está passando é porque eles sabem que a gente pode. Então, não adianta a gente falar, meu Deus, eu não vou dar conta. Dá sim. Se não desse, eles não iam permitir que a gente tivesse escolhido. Então, a gente escolheu é porque a gente dá conta. Né? Então, quando acontece alguma coisa que no mundo, a que a gente toma assim, alguma atitude, nós não vamos ser julgados pelo ato em si, sim pela intenção desse ato. Porque é por isso que a gente faz, a gente tem um objetivo. E é esse objetivo que vai fazer a diferença. Naquilo, às vezes, 3, 4 almas fizeram as mesmas coisas, tomaram a mesma atitude e vão ter julgamentos diferentes. Por quê? Porque cada alma vai julgar a si mesmo, porque ninguém é melhor do que nós, a não ser Deus e os espíritos superiores que nos conhecem, para saber quem somos na verdade. A gente sabe, tanto que quando a gente faz alguma coisa, a gente depois fica falando assim, eu podia ter feito diferente, mas eu quis fazer assim. Pois é, a gente sabe quando não está fazendo muito certas coisas, né? Então isso depende, como está aqui, do sentimento que o leva a fazê-lo. Se o escritor só quer fazer escândalo, é um prazer pessoal que se proporciona, apresentando quadros que são, em geral, antes um mal do que um bom exemplo. Quer dizer, isso aí, ele vai ser punido, né? O espírito faz uma apreciação, mas pode ser punido por essa espécie de prazer que sente em revelar o mal. Às vezes ele só quer fazer escândalo. E divulgar, às vezes, alguma coisa. A gente pode perceber que nós somos estimulados a fazer as coisas através do que a gente observa também. Uma das últimas descobertas da neurologia, que foi muito interessante, que veio inclusive a explicar alguns fenômenos, são neurônios espelho. Nós temos neurônios espelho. Esses neurônios, eles trabalham e se ativam quando a gente vê uma cena. Aí a gente vê uma cena, imediatamente a gente quer fazer a mesma coisa. A gente se espelha naquilo ali e vai lá e ajuda e faz. Isso é o que explica, às vezes, um motim, alguma coisa. Gente que entra em briga, que não sabe nem que briga é aquela e quem é que está apanhando e por que está batendo. É uma situação parecida. Agora, existe aí a questão da moralidade da pessoa.
Esses neurônios espelho, eles só vão atuar se a pessoa tiver tendência para aquilo. Se não tiver, não vai. Então, se você vir o outro espancando alguém na rua, como aconteceu, quantas pessoas são linchadas, né? Aconteceu uma vez, uma professora foi morta, porque ela foi confundida com outra que parece que fazia magia negra, com outra pessoa que fazia isso e a criança morreu. Ela era parecida com essa pessoa, alguém viu, começou a espancar, isso já tem alguns anos. E outros vinham e não sabiam nem por que estavam fazendo aquilo, e ela morreu por causa desse ato bárbaro, né? Então, se a gente vê uma coisa e aquilo ali ativa os nossos neurônios espelho, é porque nós temos tendência para a coisa. Por isso que a gente vai e faz igual. Mas se a gente não tiver tendência, esses neurônios espelho não serão ativados e a gente não vai engrossar esse grupo aí que está fazendo algo que a gente não concorda. Então é exatamente essa questão que a gente vê. A pessoa divulga e nós somos muito levados e motivados pelo que a gente vê. Então é muito, às vezes, nocivo dar detalhes de um crime. Dar detalhes daquele homicídio, daquele crime, daquele suicídio, seja de que ato horroroso foi. Dar detalhes, a coisa tem que ficar em quem precisa disso para poder fazer a avaliação, né? Que são os peritos, a polícia. Agora, divulgar detalhes dessas coisas não é bom. É pelo contrário, pode ser como que um mau exemplo que está falando ali. Porque pessoas que têm tendência a isso poderão utilizar aquela estratégia ali para fazer seus próprios males e causar problemas na sociedade. Porque isso é uma motivação. Então, aquilo que a gente vê nos impacta, ou aquilo do qual a gente fica sabendo, nos impacta se a gente tiver tendência para aquilo. Por isso que não é legal a gente ficar vendo, às vezes, determinados filmes violentos, essas coisas, porque a gente nunca pode falar, eu não sou capaz de fazer isso. A gente não pode falar isso, não. Nós somos espíritos inferiores. O que a gente abre de porta para influenciação inferior é uma coisa absurda. E aí se soma aquele momento infeliz nosso e muitas vezes nos auxiliam a praticar crimes. A maioria dos crimes passionais são dessa ordem, dessa forma. Depois a pessoa se arrepende, né? Porque é momentâneo, é instantâneo. A gente abre portas para inferioridade. A gente tem que ter uma sintonia muito boa. A gente tem falado aqui o tanto que nós temos recebido de mensagem em nossas reuniões mediúnicas de espíritos que vêm nos recomendando muita oração. Estar em oração todo o tempo. E o que é isso? Eu tenho que ficar com um terço, eu tenho que rezar, eu tenho que ficar falando o tempo todo, fazendo prece. Não, não é isso. Estar em oração é estar pensando no bem, na superioridade, nos bons espíritos, querendo o bem do outro, querendo o sucesso das coisas, mandando vibrações positivas. Os nossos pensamentos, eles se transformam em quadros. Ele não é uma matéria. O pensamento não é matéria, porque o pensamento é a alma. É atributo da alma, e a alma não é matéria. Mas ele se transforma nisso com a matéria mental dos fluidos do perispírito. Então, quando a gente pensa, a gente pinta um quadro com os fluidos do perispírito. Ele se torna físico, ele se torna visível para uma pessoa sensitiva, para os espíritos, para o universo. Esse pensamento não se perde. Então, pensar positivamente, pensar no bem, emitir pensamentos bons, isso vai se espalhar no universo. Isso é um poder enorme. É um poder muito grande. Quando se fala assim, a oração de uma pessoa vale menos que de um grupo, não, ela vale muito. Só que quando se junta, né, quando esses pensamentos se juntam a outros pensamentos, criam uma força muito grande.
Porque é algo assim que não dá nem para combater. Tanto para o bem quanto para o mal. Para os dois lados. Então, o pensamento no bem, a gente deve acordar de manhã já agradecendo a Deus a vida. Porque despertou. Poderia não ter despertado. Muitos, durante a madrugada, acordam para morrer. Né? Eu falo isso por quê? Porque já repeti e vou falar novamente. Ninguém morre dormindo. Não existe essa possibilidade, tá? Ninguém morre dormindo. A alma se ausenta do corpo quando a gente dorme. A gente não, o corpo. O corpo dorme, a alma se emancipa, porque ela não dorme. A alma não dorme. Quem precisa de descanso é o corpo físico. E trabalho, né? Enzimas e hormônios, um monte de coisas do corpo físico que se fazem quando o corpo está adormecido. E a alma se ausenta e vai para a dimensão dos espíritos, porque ela não tem o corpo ali naquele momento. O corpo está dormindo, mas ela está ligada a ele. Então ela está magneticamente ligada a ele, que os esotéricos e às vezes até algumas psicografias falam o cordão dourado, o cordão magnético. Isso é virtual, tá? Não existe um cordão. É uma ligação magnética da alma, dos fluidos do perispírito, que é composto de fluidos eletromagnéticos que o liga ao corpo físico. E nesse momento, qualquer coisa que o corpo está lá descansando, qualquer coisa que aconteça no corpo, o espírito é atraído imediatamente. Então, se começar um processo doloroso, não é, uma dor do peito, um AVC, alguma coisa na madrugada, alguma coisa assim que a pessoa estava dormindo, ela vai acordar. Ela vai acordar. Tanto que as pessoas que não costumam acordar durante a noite, que têm um sono linear, elas não acordam. Quando acordam, pode perceber que aconteceu alguma coisinha. Ou é uma cabeça que está doendo, ou é uma bexiga que encheu. Pode ver que ela vai despertar porque tem algo no corpo físico chamando a atenção dela. Aí a alma acopla. Então, nesse caso, por isso que os espíritos falam que ninguém morre dormindo. Qualquer problema, qualquer desregramento, a alma é atraída para o corpo e aí acorda o corpo e ali ela pode entrar no processo de morte. Né? Intensifica aí uma dor, um AVC, alguma coisa, aí a família vai encontrar, não é? Esse ente querido ali desencarnado, né? Não mais com vida, e realmente vai pensar, morreu dormindo. Não, não morre dormindo, acorda para morrer. Então nós somos sempre atraídos para o corpo com qualquer coisinha que a gente sente. Né? Tem pessoas que têm medo, né? Quando elas às vezes estão doentes ou alguma coisinha assim, tem medo de morrer. Eu não vou dormir não, eu tenho medo de morrer dormindo. Não vai morrer dormindo, vai acordar. Às vezes não dá tempo de chamar ninguém, mas vai acordar, né? Então, quando a gente se impacta com as coisas, isso fica na nossa mente. É um filme que a gente vê, é uma cena ruim que a gente vê, isso está impactando o nosso pensamento. Isso desarticula nossos fluidos do perispírito e vão nos fazer muito mal. Quando a gente tem tendência para determinadas ações, vão exacerbar. E a gente vai fazer coisas que a gente nem deseja fazer, nem faria se não tivesse um estímulo desse. Por isso, essa questão de sondar os males da sociedade e desvendar, só se for de uma utilidade muito grande. Do contrário, isso não é aplaudido aí pelos espíritos. De que serve ao homem possuir largo saber e vasta erudição, sendo contudo um indivíduo amoral? Olha, amoral não é imoral.
Imoral é uma pessoa que tem atitudes ruins, que faz coisas erradas, são ímpios, são imorais. Amoral não tem senso de moralidade nenhuma, nem para bem, nem para nada, não tem, é amoral. Ela não é imoral, ela não tem nenhuma moralidade, ela não se preocupa com isso e pode ser que nem haja mal por causa disso. Ela vai agir de acordo com o seu pensamento, mas ela não está ligada a nenhuma moralidade religiosa, algumas coisas, ela não está ligada a isso. Ela é amoral. E uma grande parte da nossa sociedade está nessa linha aí da amoralidade, porque não está se preocupando com absolutamente nada. Não quer nem saber, né? O que pode ser certo, o que pode ser errado, vai agir, deixa a vida me levar, igual o Zeca Pagodinho, vai atrás, vai nessa, né? Mas isso aí tem um preço muito alto, né? Muito alto. O saber desacompanhado da virtude degenera em vaidade, em presunção, em orgulho, mais causa danos que benefícios. Não é? Quanto mais inteligente é uma pessoa, se essa pessoa for amoral ou imoral, ela é nociva à sociedade, porque a sua inteligência pode, se ela for imoral, pode levá-la a atitudes horrorosas. E se ela for amoral, ela não vai se preocupar com a aplicação que ela dá à sua inteligência. Então não é legal nenhuma coisa nem outra. Não é? Se desenvolvimento intelectual pudesse resolver os problemas do mundo, a gente não estaria como está hoje, numa sociedade tão ruim na Terra. Né? Porque o desenvolvimento intelectual está muito grande. A tecnologia está supersônica. Então há um desenvolvimento intelectual muito intenso na Terra. Mas a imoralidade também está muito intensa na Terra. Ela não está acompanhando. Esse passarinho não está conseguindo voar, porque ele só tem uma asa, que é a asa da intelectualidade, porque da moralidade ele não tem. Então não consegue resolver os problemas. Então, quanto mais inteligente é uma pessoa, pouco moralizada, mais nociva ela é para uma sociedade. É preferível o contrário. Uma pessoa que não tenha tanto desenvolvimento intelectual assim, mas tenha moralidade própria, né, de experiências empíricas, esse é muito mais útil a uma sociedade. Mesmo que ele não saiba nem assinar o nome dele, ele vai ser um valor social muito maior do que o outro que sabe tanto, e não aplica para o bem. A educação abrange 3 aspectos distintos que se completam entre si. Há necessidade desses 3 aqui, ó. O moral, o intelectual e o físico. O físico, que é a força. Não é? Então, imaginemos uma pessoa que tem um físico muito forte, mas não tem a intelectualidade nem moralidade. A gente já teve povos assim, os bárbaros. Eles eram assim, muita força, 0 de moralidade e 0 de intelectualidade. Então, os povos bárbaros que assolaram, né, a Europa. Então, olha só. Do harmônico desenvolvimento dessa trindade moral, intelectual e físico, depende o desenvolvimento do caráter que é distintivo do homem. Houve tempo em que o valor estava na força. Cultivou-se o físico com menosprezo da mente e do coração. Qual foi o resultado? Povos selvagens, costumes bárbaros, sociedades bastardas. Porque não tinha nada que os limitasse, né? Pretenderam que a solução do problema da vida estivesse na ciência. Desenvolveu-se a inteligência, descurando os sentimentos. O que aconteceu? Materialismo dissolvente, costumes licenciosos, sociedades corruptas.
Por isso que tem que ter aqueles 3, aquela trindade, né? Chegou, pois, a vez de render culto ao espírito, à virtude. Falhou a força e a ciência materialista. Apelemos para o espírito. Eduquemos o coração. Despertemos os sentimentos. Os homens possuídos do sentimento de moral e da ideia de justiça são elementos preciosos no seio da sociedade. Então, por isso que tem que ser a reunião das 3, daquela trindade, das 3 virtudes, no caso aí, a parte moral, a parte intelectual e a parte física. Há uma necessidade que esses 3 elementos estejam atuando no indivíduo, para que possa haver um equilíbrio. Porque o que a inteligência dita, o sentimento pode vetar. Fala, não, eu posso, mas eu não devo. É aquela questão do dever e do poder, né? Que a gente tem que abrir para esse raciocínio. Então, os homens possuídos do sentimento de moral e da ideia de justiça são elementos preciosos no seio de uma sociedade, porque ele, sem dúvida, vai usar a força dele somente a favor. Então, o físico aí vai estar dominado pelo desenvolvimento intelectual e moral. O problema está exatamente nessa necessidade evolutiva. Porque o desenvolvimento moral, ele vem decorrente do desenvolvimento intelectual. Porque a moralidade é uma escolha. Eu preciso conhecer para poder escolher. Primeiro eu tenho que ter conhecimentos para poder fazer uma escolha entre fazer ou não. Se eu tiver 2 copos iguaizinhos aqui, com um líquido igual, não é? Incolor, inodoro e insípido, tá aqui, que é as propriedades da água. Se eu tiver 2, alguém chega para mim e fala, faz uma escolha. Qual dos 2 copos você quer usar qual dos 2 líquidos você quer usar para matar a sua sede? Aí alguém alerta, não são idênticos. Aparentemente sim, mas não são idênticos esses líquidos. Aí o que eu vou fazer? Vou beber? Vou escolher qualquer um? Lógico que não, vai que um seja veneno, né? Pode ter um veneninho aí. Eu não posso escolher. Eu vou me abster dessa escolha, não vou beber nenhum nem outro. Agora, eu posso requisitar o conhecimento desses líquidos. O que tem aqui? Me prova aí o que tem aqui. O que tem aqui? Se eu quiser morrer, eu vou escolher o de veneno. Se eu só quiser matar minha sede, eu vou escolher o que tem H2O. Né? Então, se tiver H2O2, eu já não posso beber. Porque aí eu já vou beber uma água oxigenada. Esse tantão aqui vai me fazer mal. Se for em gotinha, não vou não, mas esse tantão vai. Então, é isso que a gente precisa entender, que conhecimento vem antes da escolha. Eu preciso conhecer para poder escolher. Se eu não conhecer, eu não posso escolher. E o desenvolvimento da moralidade, ele vem através de escolhas assertivas, de usar bem a sua liberdade, o livre-arbítrio. Se eu não tiver conhecimento, eu não consigo usar bem o meu livre-arbítrio. Por isso é que no início, quando fomos criados simples e ignorantes, Deus já colocou um anjo da guarda conosco para nos ajudar no desenvolvimento do conhecimento para depois a gente fazer escolhas. Os homens desprovidos de interesse pessoal fazem mais e melhor pelo bem da humanidade que as inteligências de escola e as grandes mentalidades interesseiras. Estes são fogos de artifício, aqueles são faróis
que iluminam e norteiam. São exemplos que convertem e edificam as nações. O mundo precisa de homens bons e honestos. Bons e honestos. Né? Só precisa disso. E olha que isso não é tão difícil da gente ser, né? A gente pode não ser bom na integridade, porque a gente não tem evolução ainda para saber tudo. Mas pelo menos naquilo que a gente sabe, é por isso que está lá a receitinha. Fazer aos outros o que você quer que seja feito a você. Ah, mas o que você quer para você pode não ser bom para mim. Bom, mas aí eu não vou estar errando. Porque se eu estou querendo fazer o que eu quero para mim, eu quero para mim o que eu acho que é melhor. Se você acha que esse melhor não serve para você, já é um problema que você vai ter que digerir, não eu. Eu estou querendo para você o que eu quero para mim. E o que eu quero para mim eu acho que é o melhor. Então eu não estarei pecando, embora isso possa não resolver o problema do outro, né? A vida tem uma finalidade clara e positiva, que é a evolução. A gente está aqui para evoluir. Nós nascemos para isso. Às vezes as pessoas falam assim, o espiritismo fala que tem que sofrer para evoluir. Não, não tem isso. Você tem que passar por provações e expiações. O sofrimento fica por sua conta. O sofrimento é como você vai reagir diante das coisas. Pessoas passam pelo mesmo problema e não sofrem. Uma sofre, a outra não, porque uma entendeu, a outra não. Então não é a ação que traz a dor e o sofrimento, é como você lida com essa situação que está chegando, não é? A evolução é fundamental para o ser. Quantas vezes eu vou reencarnar? Até aprender. Não tem um tempo determinado. Enquanto não aprender, vai ficar reencarnando, né? Essa evolução se processa nos seres conscientes e responsáveis mediante a renovação íntima. Olha que coisa importante aqui. Ninguém evolui por conta do outro, porque o outro quer, porque o outro está ajudando. Não, você tem que entender. Você tem que querer essa evolução. Você tem que trabalhar para ela. Porque não adianta, o outro não vai poder te ajudar. Isso é algo pessoal. Então, essa evolução, ela se processa nos seres conscientes. Eu quero isso. Eu quero fazer dessa forma. Eu estou escolhendo isso, né? E é responsáveis. Porque sabendo que toda ação carrega uma reação. E vai ter que responder por cada atitude que tomar, né? Mediante a renovações íntimas. Isso aqui é outra coisa. Não adianta eu entender que errei, tenho consciência que errei, estou me responsabilizando por isso, mas não mudo o meu modo de ser. Não faço nenhuma reforma. Amanhã estou fazendo a mesma coisa, estou cometendo o mesmo erro. E aí a evolução não se estabelece, né? Semelhante fenômeno denomina-se educação. Isso é educação. Nós temos que nos proporcionar essa educação. Entender o que nós precisamos, assumir responsabilidade pelo que a gente faz e, se tiver errado, não fazer mais assim. Mudar através da reforma, tá aqui, ó. Íntima. Renovação íntima. É nossa, não é do outro. É uma coisa pessoal. Então ninguém pode ajudar o outro nisso, né? Comentário de Kardec. Há um elemento, isso aqui é uma das páginas que eu mais gosto dentro do Livro dos Espíritos. Ela está no final da Lei do Trabalho. Ela fecha essa Lei do Trabalho na parte 3ª de O Livro dos Espíritos, que aborda as leis morais, né? Então tá lá. No comentário de Kardec, a Lei do Trabalho, há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros,
mas a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é conjunto de hábitos adquiridos. Entre parênteses, bons hábitos adquiridos, né? E ele continua. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e previdência, para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Parece que Kardec escreveu isso agora, né? Ontem, para hoje. Voltaire nos relata uma bela fábula de Cantor, que fez comparecer aos Jogos Olímpicos a fortuna, a volúpia, a saúde e a virtude. Cada uma defendendo a sua causa, né? Então tá lá. Fortuna. O sumo bem sou eu, pois comigo tudo se obtém. A volúpia. Meu é o pomo, porquanto não se aspira à riqueza, senão para ter-me a mim. Aí foi a saúde se defender. Sem mim não há volúpia, e a riqueza seria inútil. Certinho, né? Por até aqui tá tudo bem aí. Aí entrou a virtude. Acima da riqueza, da volúpia e da saúde estou eu, pois com ouro, prazeres e saúde, não pode haver felicidade se não há virtude. Então, levou aí o pomo à virtude. É necessário disciplinar a mente observando feliz recomendação do apóstolo Paulo, Filipenses. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que granjeia bom nome, tudo que é virtuoso, tudo que é digno de louvor, seja o objeto de vossos pensamentos. Né? Isso é um recadinho de Paulo. Assim, a gente encerra esse assunto sobre as virtudes e os vícios por hora, né? Porque eu tenho certeza que vocês vão querer voltar lá no Livro dos Espíritos e pegar isso lá no finalzinho. Porque, na verdade, gente, nós estamos precisando muito dessas recomendações, muito. Porque a gente não pode entrar no todo do jeito que as coisas estão acontecendo. Nós estamos num momento em que está tudo aqui na Terra muito inferior. A vibração está muito baixa, a vibração está muito inferior. E quando a gente abre uma portinha pequenininha, uma frestazinha, as influenciações ruins, elas entram. E nós somos inferiores, a gente não é ainda tão senhor de si para dizer, isso eu não sou capaz de fazer. A gente não pode afirmar isso. Porque dependendo das nossas tendências e da influência que a gente recebe como estímulo e motivação, nós podemos sim praticar atitudes muito ruins. Então esses espíritos que vêm nos recomendando muita prece, mantenhamos as nossas vibrações elevadas. Quando vier um pensamentozinho ruim, vamos riscar do mapa. Né? Vamos tirar, vamos sacudir aí essa poeirinha aí no nosso pensamento, porque isso pode virar uma lama, um lodo. E aí vai ficar difícil da gente se movimentar dentro de um lodo, né? Porque os nossos pensamentos vão estar muito contaminados. E a gente, não tenhamos dúvidas, a gente ainda vai ver muita coisa ruim acontecer, não estou profetizando nada não, quem que sou eu para isso?
mas pelo andar da situação, pelo caminhar da carruagem, pelo barulho que ela está fazendo, a gente pode imaginar o que ela está carregando, não é? Aí a gente precisa ter um ambiente mental bom, cuidar da saúde mental, porque está na Gênese, está em obras póstumas, falando sobre esse período da Terra. Nós estamos vivendo o Apocalipse. O que é Apocalipse? Fim do mundo? Não, essa palavra quer dizer renovação. Apocalipse é renovação, revelação para a renovação. Isso que é o Apocalipse. Então, as coisas, ele quer dizer fim de um ciclo. Apocalipse é fim de um ciclo. A Terra está terminando o seu ciclo como um planeta de provação e expiação para se tornar um planeta regenerador. Vamos fazer a nossa parte para ver se a gente merece essa terra prometida, que nem Moisés mereceu, né? Não entrou porque ele não foi digno por algumas atitudes que ele tomou. E aí, gente, às vezes a gente pensa assim, mas a Bíblia, olha, tem muitas figuras, muitas metáforas, mas muitas coisas nos ensinam. A história de Davi é uma delas. Davi foi sanguinário, Davi errou muito, mas sabe quem era Davi? Davi, pelas escrituras, era o homem segundo o coração de Deus. Olha aí. Mas ele cometeu tantos erros, tanta desgraça. Sim, foi punido por isso. Quem conhece a história de Davi, Davi não conseguiu construir o templo dele. Por quê? Porque foi punido, porque tinha as mãos sujas de sangue. Quem construiu o templo foi Salomão, não foi ele. Foi o filho dele. Porque Davi traiu um soldado que lhe era muito fiel, porque gostou da mulher dele. Mandou ele pro fronte, porque engravidou a mulher dele. E mandou ele pro fronte para morrer e casou com ela, com Betseba. E como punição, o filho que ela esperava morreu. E Davi roeu pro resto da sua vida aquela atitude que ele tomou. Ele foi punido o resto da vida. Mas isso elevou Davi ao ponto de ser o homem segundo o coração de Deus, porque ele fez a redenção dele. Então, se ele fez, nós também podemos fazer. Porque não são os nossos erros que vão nos condenar, é a persistência no erro que nos condena. Errar é comum, porque através do erro a gente acerta. E acertando, nós também podemos ser pessoas segundo o coração de Deus. Porque somos seus filhos queridos e nenhuma ovelhinha do Pai vai se perder. Mas acontece que nós temos que seguir o cajado. Seguindo o cajado do pastor, a gente chega lá. Ainda que a gente fique para trás, mas a gente vai encontrar o caminho, né? E isso a gente já começou a fazer aqui, né? Muita paz para todos, continue estudando doutrina espírita, vejam lá as virtudes e os vícios novamente, que vale a pena a gente tomar conhecimento dessas coisas. Muita paz para todos.